Capão da Canoa, participando do evento Inspire-se, um encontro voltado então para o empreendedorismo e empoderamento feminino, e temos o prazer de poder conversar com essas mulheres, né, maravilhosas e incríveis, que vão compartilhar então conosco as suas experiências. Então, a gente está aqui com a maravilhosa doutora Samira. Muito obrigada por estar aqui, doutora Samira. A doutora Samira é médica dermatologista, que ela coloca muita ênfase, né, doutora Samira, na interligação entre mente, corpo e o espírito. E tem um caminho muito lindo, assim, em alcançar a plenitude na saúde, né? Isso realmente é muito lindo. A doutora Samira, ela adota uma abordagem de cosmetologia natural e consciente e possui uma abordagem sistêmica na sua atuação na dermatologia, então cuidando o indivíduo como um todo. É um prazer, doutora Samira, te ter aqui conosco. Tá. Seja bem-vinda, doutora Samira. Muito feliz de estar aqui, podendo trazer um pouquinho, né, de tudo que eu vivencio dentro do meu consultório já há mais de 16 anos. E é uma construção, né, de uma dermatologia vista sobre um outro parâmetro, né, que não só relacionado com essa pele aqui que a gente enxerga no espelho, né, que ela tem muitos reflexos. E com o passar dos anos e com os meus processos também de autoconhecimento, acabou que a gente vai lapidando a forma da atuação clínica hoje dentro do consultório, trazendo uma visão mais integrativa. Ai, maravilhoso. Sim, porque a pele não é só a estética, né? Ela reflete o nosso interior, né, doutora Samira? Na verdade, o nosso maior órgão do corpo humano, né, faz a interligação do nosso corpo físico com o nosso corpo emocional, energético, espiritual e também sistêmico. Toda essa carga que nós trazemos dos nossos ancestrais através de memórias e nosso DNA acabam refletindo muitas vezes em doenças, nem sempre só na pele, mas nos órgãos em si. Mas a pele, como ela é o que reveste o nosso corpo físico, muitas vezes o paciente chega no consultório com alguma queixa dermatológica, quando eu vou descobrir algo interno, dentro, né? Foi o que a gente acabou de perguntar nos bastidores agora para a doutora Samira, sobre toda essa questão do estresse, do envolvimento, né, das questões da pele também. E a gente vai falar um pouco daqui a pouco também, eu acho que sobre isso. Com certeza. Antes de fazer a primeira pergunta para a doutora Samira, quero dar um presente da Fórmula Santa aqui, que é uma farmácia de manipulação em Capão da Canoa, né? Que tem a matriz em Osório e a filial em Capão da Canoa. Então, faz produtos cosméticos personalizados. Nossa super apoiadora. Já conheço e super indico a farmácia, né? Tem um cuidado com as fórmulas, com as bases, e o pessoal lá sabe do que eu gosto. Que bom. Então, vamos começar a primeira pergunta? Bate-papo. Então, para muitos dos nossos ouvintes, né, eles não conhecem o que é a dermatologia sistêmica ou natural, né? Qual é a diferença entre a dermatologia natural e a dermatologia tradicional? Na verdade, venho, né, de uma formação bem tradicional, onde a gente olha aquela ferida, aquela lesão da pele como um sintoma, uma doença, faz-se o diagnóstico e se prescreve uma medicação. Isso é a dermatologia tradicional, né? Então, como eu trabalho com as doenças, menos com estética, mas mais com a parte de patologias mesmo, essa dermatologia natural muitas vezes me levava a pequenos momentos de melhora. Então a gente tinha muitos processos de agudização. Isso me deixava muito insatisfeita. E tem os pacientes dizem, eu já fui um monte de dermato, já me passaram um monte de pomadinha, já usei vários tratamentos e tô sempre com a mesma coisa. E volta, e não resolve, né? Isso me deixava muito angustiada. Eu disse, eu não vou ser mais uma a trazer mais uma pomadinha.
Então isso fez com que eu buscasse, estudasse um pouco mais. Eu tenho um alérgico dentro de casa, os meus filhos têm dermatite atópica, e aí através da maternidade a gente sempre vai buscar, né? A gente cresce muito sendo mãe, a gente aprende muito sendo mãe. E eu comecei a estudar toda essa parte da cosmetologia mais natural. Ele tinha muita alergia das coisas que encostava, dos produtos de limpeza que a gente usava para lavar as roupas. Então era uma pele super sensível que me desafiava todos os dias a buscar algo diferente. Então foi através daí, de uma dor minha como mãe, que eu fui buscar, estudar e entender. E aí eu comecei dentro da minha caminhada clínica a trabalhar com aromaterapia com os meus filhos, né? Para que eu pudesse aliviar um pouquinho esse processo, usar coisas mais naturais possíveis. E por incrível que pareça, muitas das dorzinhas que existiam lá em casa foram indo embora. Olha só. Porque tinha muito fundo emocional. Então, quando a gente trabalha com aromaterapia para tratamento assim de questões que são ativadas pelo estresse, como nós estávamos conversando, a aromaterapia ela entra lá numa via de emoções no nosso cérebro. O aroma entra no nosso sistema límbico e ajuda nessa organização dos sistemas de memória. E aí comecei a introduzir isso dentro da minha prática clínica. Comecei a ver muita diferença. Os pacientes começaram a ter agudização, doença com períodos mais espaçados. Começaram as mães a também usarem, porque na verdade as mães também precisam. Com certeza. E aí as mães começam a usar. E a gente começa a enxergar um impacto em uma família inteira. Olha só. E isso é isso que quer, né? Isso é incrível. Então eu enxerguei primeiro dentro do meu microcosmo, do meu ambiente, e depois eu levei para o macro. Como eu acredito que é a dermatologia sistêmica que a gente fala. Alguns colegas entendem sistêmica como todos os órgãos interligados. Isso é uma doença sistêmica. Para mim, quando falo em dermatologia sistêmica, eu abordo ainda a abrangência do campo sistêmico familiar, que hoje a gente sabe que é tão importante. Às vezes a gente está aqui reverberando doenças ancestrais. Sim. E aí, quando eu comecei a também entender um pouco sobre constelação, a estudar sobre isso e a realizar também técnicas de reiki, cursos vivenciar, de reiki, né? Vivenciar tudo isso. Levou, na verdade, todas essas experiências tuas pro teu universo. Prática, né? Primeiro depois, e depois Primeiro os pacientes. E aí a gente começa a ver transformações incríveis. E eu não consigo mais fazer aquela receitinha de bolo que a gente aprende na faculdade. Carimba e dá pro paciente ir embora. Esse já não é mais a forma que eu consigo trabalhar, porque eu não consigo visualizar aonde que tá a resolução desse problema. É muito paliativo, é muito remediar um sintoma, quando eu acredito que todo sintoma vem a serviço da cura. Nenhuma doença chega na gente que não tenha começado dentro da gente. E aí a gente pode ir buscando essa cura através desse olhar para dentro também. Então é dessa forma que eu hoje dentro do consultório eu trabalho com a dermatologia mais sistêmica, olhando o físico. Sim, tem lesão, tem que usar remédio, tem que passar pomada, mas por quê? De onde está vindo? Vai olhando camadas mais. E aí a gente vai descamando essa pele e ampliando também, porque eu acredito muito nesse campo energético que está em contato com a pele. Quem não se arrepia quando chega em um lugar como nós a gente se arrepiou chegando aqui hoje. Então assim, a pele reflete tudo isso. Reflete o campo que está aqui, o campo de energia que se une aqui com esse monte de mulher. A gente sente na pele. Então, a forma sistêmica é isso, é enxergar todas as coisinhas, o corpo, a mente, as emoções interferindo nessa pele, a conexão que existe do cérebro com a pele. Existe uma formação embriológica, já desde que o bebezinho se forma, a mesma célulazinha que vai se diferenciar em cérebro também se diferencia na pele. Elas vêm de uma mesma linhagem. E isso faz a gente entender o porquê da conexão. Por que quando a gente está estressado, a nossa pele sente? Por que quando a gente está com vergonha, ela fica vermelha? Tem muita conexão dessa emoção
com essa sensação que a gente tem na pele. E eu imagino como, já vou, né, compartilhar com a minha amiga aqui, né, já a segunda pergunta já vem, é que a segunda pergunta já vem de acordo com essa fala. É porque devem ficar impressionados os pacientes, né, Sim. quando tu explica pra eles tudo isso, né, que é muito mais profundo, né, ok, tá com dor na pele, tá com uma lesão, mas o que desencadeou aquilo? O que tem por trás? Eles devem ficar impressionados, né? Sim, sou aqui na minha região e sou uma das poucas que trabalha com essa dermatologia e isso me traz muitos desafios Sim. às vezes de colegas que talvez não experienciam isso e tá tudo certo, né? Eu digo que cada um tem um processo, mas eu me permiti estudar, experienciar e validar os meus processos dentro da minha casa. Sim. Então, quando a gente começa a praticar isso, a gente começa a ver as respostas. Eu acho que nada mais justo do que a gente entregar tudo que a gente tem dentro do nosso conhecimento. E é isso que faz o nosso trabalho ser diferente, né? O nosso paciente, E pensando no bem-estar do paciente sempre, paciente, né? porque sempre é pra ele. É pra ele. Sempre é pra ele, né? Sempre É pro uma outro. cura maior daquela família. Quantas pacientes eu tenho, assim, com dermatites graves que impactam toda uma família, né? Todo mundo fica em função daquele serzinho que tá ali sofrendo. E às vezes isso é um resgate de coisas que a gente ainda não entende. Resgates de outras vidas, resgates talvez de sistema familiar, de antepassados que tiveram muitas dores, que sofreram muito em épocas de guerra, em épocas de caírem em mares, em amputação. Então, muitas vezes isso está na memória daquela pele. E às vezes eu consigo auxiliar em alguns direcionamentos e a gente chega em uma cura mais completa, né? Cura, a gente nunca atende muitas coisas, mas a gente consegue chegar assim no entendimento. E a coisa fica mais leve daí para a família, para o paciente, e as coisas começam a se fluir no movimento da vida. Ai, que incrível. E entrando já, continuando, né, bem dentro do que a gente tá falando, né, a gente tá aqui, como a gente acabou de mencionar, num evento que tá reunindo muitas mulheres hoje aqui em Capão da Canoa, né, empreendedoras, né, e a própria Karen, que é a organizadora desse super evento hoje do Inspire-se, se não fosse por ela, não estaríamos todas unidas aqui, né. Incrível. Eu tô arrepiada. Sim. Aqui, a gente acabou de falar isso. E todas nós que estamos aqui hoje, né, a gente enfrenta muitos desafios todos os dias. E a gente lida com um nível de estresse muito alto, né? E aí, quando a gente começou a falar agora aqui da dermatite, e a Dani nos bastidores fez a pergunta antes, eu exponho até o meu próprio caso, né? Que eu tenho uma jornada múltipla, faço múltiplas coisas em diferentes frentes. Sou professora universitária, também trabalho com moda, tenho podcast agora e faço muitas coisas e desenvolvi uma dermatite. E o estresse por trás de tudo isso, e sabe-se lá mais o que tá acontecendo. Inclusive, eu acho que eu preciso sair daqui e já deixar minha consulta agendada, por favor. E aí, como que a dermatologia sistêmica, doutora Samira, pode impactar positivamente a nossa vida, né? E o nosso bem-estar, o bem-estar dessas empresárias, dessas mulheres que estão aqui, né? Existem abordagens específicas, né, que podem ajudar a manter a saúde da pele, né, a vitalidade da pele, mesmo num ambiente que a gente sabe que é desafiador, que um ambiente de negócios, um ambiente onde a gente tem que estar todo dia, né, matando um leão por dia, que a gente fala. Então, queria escutar um pouquinho de ti, como é que tu tem visto isso, se as empreendedoras te procuram, entram em contato, contam a jornada, como que tá acontecendo, então contar um pouquinho disso. Gurias, eu ouço histórias há 16 anos dentro do meu consultório, né? Eu vejo mães desesperadas, eu vejo crianças muito doentes e mães que não sabem mais o que fazer, precisam trabalhar e não conseguem lidar com isso.
se sentem culpadas e culpadas, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu vejo mulheres incríveis, de corpos perfeitos, de lábios carnudos, mas com almas dilaceradas. Então, eu sempre digo que nesse ambiente desafiador, que para mim também foi, depois vocês vão conhecer um pouco da minha história no evento, às vezes a gente precisa de escolhas, às vezes a gente precisa silenciar e entender o que realmente faz sentido. Não dá para dar conta de tudo, talvez. Será que a nossa sociedade é que não está doente? Será que é nós que se adaptamos e aí a gente não consegue lidar com essa sociedade competitiva, onde muitos passam por cima do outro para ganhar em benefício próprio, onde muitos nem pensam nos colaboradores, não entendem que hoje é tudo, a gente precisa olhar de uma forma mais leve para todo esse processo. Então, hoje o que eu tenho de objetivo, às vezes, para dizer para elas, que foi o que eu fiz comigo, eu tive que tomar decisões. Decisões que às vezes doem, que a gente recebe julgamentos, que a gente afasta pessoas importantes da nossa vida, mas que a gente precisa, às vezes, dizer alguns nãos. Aprender a dizer não e a priorizar algumas coisas, né? E é difícil, como é difícil! Muito difícil, gurias, é muito difícil. Eu sei disso, eu passei por isso. Eu eu sempre me sinto culpada quando eu vou dizer não pra alguém. Poxa, como assim vou dizer não, né? Mas esse sentimento, às vezes, ele não é teu. Tá? Ele é de uma mãe, de uma avó, de alguém que não conseguiu também dar conta de, entendeu? Isso vem reverberando. Basta a gente, às vezes, silenciar, né? Eu prego muito assim a meditação, o estar no momento presente. Não é ficar lá meditando uma hora, porque ninguém consegue, ninguém faz isso. É realmente estar no momento presente, né? Tipo, nós estamos aqui conversando. E é isso aqui, nós não adianta a gente ficar pensando no que vai ser daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, daqui o que foi ontem, não adianta, né? Então eu trabalho muito assim, de trazer para as pacientes, para as empresárias, para as amigas, né? Que a gente tem que procurar priorizar algumas coisas e estar mais focada no agora. O que é agora? Porque eu sempre digo assim, ó, a mente, ela nos mente. A gente tem que sentir. É mesmo. Tudo que no coração tá leve, tudo que, isso a gente aprende na parte energética, tudo que o coração vibra, que tu sente que tá bom, é sim, né? É o coração que diz. Quando tá pesado, quando tá doendo a cabeça de tanto achar os motivos que dá, que não dá, que vai dar certo, não vai dar certo, mais difícil é da gente estar conectado com essa energia do amor, essa energia do cardíaco, essa energia que diz sim, aqui é o seu lugar. E às vezes as escolhas que a gente faz lá atrás, hoje elas nem fazem mais sentido. E a gente às vezes fica insistindo naquelas escolhas, né? Sim, e é isso. Ir liberando algumas coisas. Porque assim, eu gosto bastante de dizer, tá? Pele, quando a gente fala assim numa parte mais metafísica do órgão, a pele ela fala da individualidade do ser. É ela que nos individualiza. Então assim, eu vejo muitos processos de dermatite em pacientinhos pequenos que estão desfraudando, porque eles precisam sair da individualidade. Eu vejo pacientinhos que vão para a escola, tem irmãozinho novo, então tem as crises. Mulheres que estão tendo que trocar a carreira ou priorizar uma carreira ou ter que olhar de uma outra forma, também estão passando por processos de individualidade. E aí o que isso acontece? A pele quebra, ela precisa se readaptar. Então, se a gente for pensar um pouco nessa parte mais energética, mais metafísica, a gente vai entender que cada processo que a nossa pele grita, às vezes ela está relacionada com essa quebra da nossa individualidade. A gente precisa formar uma nova pessoa, uma nova energia, uma nova vibração. E aí a gente se descama daquela pele antiga. A natureza é assim. Nós somos assim. E faz muito sentido, né? Mas é tão difícil, né? A gente precisa de ajuda sozinho. Nada fácil. Ninguém disse que seria fácil. Estamos aqui numa caminhada de evolução. Consciência, né? Hoje a minha empresa, eu tenho uma empresa, né? Que hoje nasce assim de uma mulher mais madura, de uma mulher mais curada de vários traumas e coisas da minha ancestralidade, já com esse olhar mais sistêmico. Hoje a minha empresa
certeza traz esse despertar de consciência, traz cursos, mentorias para ensinar, para levar, para despertar mesmo que existem novas formas da gente enxergar e construir a nossa saúde. Que ela não é simplesmente não ter uma doença, mas é a gente estar em equilíbrio físico, mental e espiritual. Com certeza. Então acho que é essa do trabalho. Ai, adorei. Incrível, incrível. Já sei que a gente precisa muito. Muito obrigada, doutora Samira, por ter participado aqui conosco. Foi um bate-papo, assim, incrível, assim. Obrigada pela oportunidade. Começa assim, ó, a sentir lá no fundo, isso aí. A gente fica às vezes dentro do consultório, né, atendendo um paciente atrás do outro, e às vezes a gente não divulga o nosso trabalho, as pessoas não sabem como que a gente trabalha. Então hoje eu me permito estar no meu lugar de divulgar também uma nova forma, né, de construir. Para que mais pessoas possam ser atingidas também com essa sabedoria que tu passa, assim, saber. Com esse brilho no olho, com essa coisa tão leve, que foi muito bom conversar hoje contigo. Assim, mas já foi bem pesado, né, guria, sair do lugar onde era bem difícil. É um processo, né? É um processo. Hoje, pra mim, isso é leve. Hoje não tem outra forma de fazer a medicina que não seja essa. Que não seja essa. Ai, muito bom receber a doutora Samira aqui. E, olha, hoje o tempo foi mais curtinho, porque estamos no evento, mas a próxima vez a gente vai ficar uma hora batendo papo e vai ter muito assunto. Certeza. Já está super convidada, doutora Samira. Já está. Com certeza, já está aceita. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Beijão. Até a próxima.